A Cristina está Ah, perguntando aqui a duração do mandato, né? A eleição vai acontecer agora no próximo domingo. Então, eu acho muita gente, como muita gente não tem informação sobre isso, não sabe onde vai votar, como funciona. Hoje eu andei pesquisando também e eu percebi também que eu sabia muito pouco sobre o assunto. Então, eu gostaria que você respondesse a Cristina e também falasse coisas básicas, assim, do quanto tempo, quantos. A gente estava até conversando antes da questão de onde você vota, se você vai votar num cara do seu bairro, ou se você pode votar num cara de outro bairro, né, num conselheiro de outro bairro, explicando essas coisas básicas aí para nossa galera aqui. beleza. Acho que isso é muito importante mesmo, até porque, sendo sincero, também é uma eleição que antes dessa edição aqui eu também não sabia muito a respeito. Inclusive, ele é um espaço de participação muito importante da sociedade. Então, pessoal, o mandato do Conselho Tutelar é de 4 anos. Então, a cada 4 anos nós temos as eleições. O Conselho Tutelar, então, é um órgão autônomo e as pessoas são cargos eletivos. Ela exerce uma função pública, então ela vai ser um funcionário da prefeitura que tem direitos, tem o salário, tem 13º, direito a férias, por exemplo, mas ele não é um cargo, por exemplo, político no sentido, essa não é uma eleição partidária. Então, é realmente uma mobilização da sociedade civil e por isso ela não é uma eleição obrigatória. Acho que é por isso que a gente fica sem saber muito dela. O voto é opcional, né? Exato. Ótimo. Então, pessoal, e também ela é diferente, porque ela é uma eleição regionalizada. Então, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem 52 conselhos tutelares, que eles são divididos mais ou menos ali pela área de abrangência da subprefeitura. Tem subprefeituras que são maiores, então tem às vezes mais de um conselho na região. E aí o voto, da mesma forma, ele é regionalizado. Então, Sim. como que a gente faz? A gente checa onde você vota, porque tem a ver com a sua zona eleitoral. E aí, se sua zona eleitoral, por exemplo, pertence a Santo Amaro, você vai votar para o Conselho Tutelar de Santo Amaro. E aí a gente tem uma ferramenta, por exemplo, própria da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura, que fez para você colocar seu título de eleitor, data de nascimento, e ele vai te indicar o local que você vota. Ô, E aí, Guilherme, eu estava checando hoje, eu peguei esse. Esse aqui você coloca lá o título de eleitor e ele coloca o lugar que. Tanto que eu coloquei o meu, não é o lugar que eu voto. É um outro lugar próximo do lugar que eu voto, é isso. Então não é só no lugar que você vota, é isso, né? perfeito. E esse é um ponto bem importante também, porque essa é a primeira edição em que vai ser utilizadas as urnas eletrônicas. E é isso. Como não é uma eleição tão grande, a eleição, se a gente pensa para prefeito, presidente, ela mobiliza muito recurso e uma grande logística, né? Porque a gente tem muitos pontos de votação, muitas pessoas votando. O Conselho Tutelar é uma eleição menor, não é obrigatória. Então, por isso, você também não vota necessariamente no lugar que você vota nas eleições para o executivo. Sim. As escolas também são referenciadas, então eles pegam uma região em que você tem alguns pontos de votação e referenciam para uma escola, que é isso que o Fernando acabou de trazer, por isso que ele não vota na escola que ele vota regularmente. Tá. A Lorena agora vai fazer uma pergunta, né, Lorena? Eu queria perguntar se, tipo, como é que foi você tá, tipo, você se colocar nesse papel qual que é o nome? Ser candidato, de ser um Isso, de ser conselheiro. Por que te motivou mais a ser eu conselheiro? não, não sei muito bem o que perguntar, na verdade. Eu queria saber mais como é que é o processo disso, porque eu não tenho a mínima ideia, na verdade. Ah, entendi. Eu acho que assim, as pessoas têm caminhos diversos, mas a minha motivação principal foi ter esse contato direto com a criança e o adolescente, ter esse contato direto com as pessoas e a família. Porque eu sempre trabalhei muito com o governo, mas do lado de elaborar política, mais se a gente pensa em secretaria, sabe? Então é um pouco mais distante. São as pessoas que estão ali nas instituições, então na secretaria mesmo fazendo os trabalhos de análise, implementação da política, avaliação e monitoramento. E é claro que isso é muito importante, eu acho que é fundamental, mas aí eu sempre me questionei como é que eu posso formular uma política pública para um público-alvo se eu não estou em contato com ele.
para mim é fundamental a gente estar próximo das pessoas, se a gente quer trabalhar com o governo, por exemplo, porque a gente tem que saber quais são as demandas efetivas. E o conselho tutelar é um cargo que ele te coloca na ponta direto. Então, ali no conselho tutelar, você vai receber as crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, em que os direitos não estão sendo cumpridos, e você recebe também as famílias, as cuidadoras, as mães responsáveis, os pais, que, por exemplo, estão procurando acesso aos serviços públicos. Então, mãe que precisa de vaga em creche, ou precisa de um acesso a um serviço de saúde, ou tem qualquer outra questão, ela vai ter o contato com o direito, com o conselho tutelar. Então, eu queria muito ter essa experiência de saber qual que é a realidade das pessoas na minha cidade, no meu bairro, porque eu acho que só assim eu vou ter uma formação apropriada para poder representar ela em outras instâncias. Deixa eu colocar a Camila. A Camila acabou de chegar. Boa noite, Camila. Boa noite, Fernando. Boa noite, Lorena, Arthur, Maurício, Guilherme. Boa noite a todos que estão assistindo. A gente estava falando dessa questão religiosa, né, da ocupação por pessoas ligadas à religião neopentecostal. Então, você foi motivada por um contato, eu vi que você é professora, você tem uma formação em educação física, pelo que eu vi, você já tem contato com os adolescentes. Foi esse contato que te levou a ser candidata? Ou foi uma questão já de uma militância política? O que te levou a ser candidata? Isso é a primeira vez também. Então, Fernando, é a primeira vez que eu saio como candidata. O que me levou foram várias coisas, não dá para eu englobar só uma. Minha formação como professora, ok, só que dentro do bairro que eu moro, a gente criou um projeto social. Então, isso acabou me motivando cada vez mais a estar perto das pessoas, fazendo Qual é o seu bairro, ações. Camila? Desculpa te cortar. Qual é o seu bairro? Eu tô saindo por Santa Amaro, né? Então eu moro aqui em Santa Amaro. Interlagos, aqui, Sei. Interlagos, nessa região aqui. Avenida Nossa Senhora do Sabará, enfim, algumas pessoas Sei. devem conhecer. Então, o que me motivou a sair foi justamente esse meu contato direto com as pessoas. Principalmente com criança também, a gente faz muita ação de criança, Dia das Crianças, festa junina, ação de marmita na rua. Então, o projeto Ligação, que é o projeto que eu tenho aqui com o pessoal, me motivou cada vez mais estar próximo de políticas, porque antes eu também não tinha muito esse viés, assim, de estar perto, de lutar e tal. Eu sempre tive minha opinião política, por várias situações também, progressista sempre, por conta de religião também. Então é isso que me motivou. E é a primeira vez que você é candidato? Eu não entendi no começo. Primeira vez candidata. E você já se candidatou a alguma outra coisa, assim, politicamente? Não, politicamente não. Politicamente também não, assim, tirando a militância mesmo, nunca candidatei a cargo eletivo.